definiu. Você definiu quem você é? Você já definiu? Eu falei, olha, há definições. O que é certo, o que é errado, o que eu sou, o que eu não sou. Você já se definiu? Eu já me defini. Eu sou filho de Deus, amém? Eu sou herdeiro com Cristo, amém? Porque lá em João, capítulo 1, diz assim: veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que invocam o seu nome. Olha, a minha definição não é somente de falar, eu tenho que agir, amém? Para que eu seja filho de Deus, eu tenho que invocar o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar não é, ó Jesus, não. Invocação é adoração, é prostrar-se, é reconhecimento de senhorio público, um reconhecimento público que Jesus é o seu Senhor. Você não pode ser agente secreto de Deus. Pastor, o que é agente secreto de Deus? Ninguém sabe que você é. Você tem que ser reconhecido. Por onde você passa, você tem que deixar o rastro da glória. Como diz um pastor amigo, você tem que ser o crente lesma. Mas pastor, lesma? Não é que é lerdo não. Porque a lesma é muito devagar, né? Mas a diferença é que a lesma, por onde ela passa, ela deixa o rastro, um brilho. Você sabe que ela passou por ali. Você já viu lesma? Por onde ela passa, fica aquele rastro assim, ó. Porque ela vai soltando, e onde bate a luz, reflete. Aqui passou uma lesma. Não é ser lerdo, mas deixar o rastro da glória de Deus por onde você passa, amém? Que você seja reconhecido no mundo físico e no mundo espiritual. Mas isso você tem que se definir. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu escolhi ser um vaso de honra, amém? Um instrumento na mão do Deus Altíssimo, aleluia. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor. E reconheço com a minha boca, mas reconheço com as minhas atitudes. Olha, eu tenho algumas experiências interessantes. Eu entrar na fila do caixa, do banco, aí eu chegar lá e falar assim: o senhor é crente? Eu, graças a Deus. O senhor é pastor? Não sei se o senhor tem uma cara de pastor. Não sei se pastor tem cara, mas sabe o que é? O brilho da glória de Deus reflete sobre aqueles que foram acesos e estão no velador. Não fique debaixo do alqueire, não fique escondido, esteja no velador, para que as pessoas vejam a glória de Deus em você, e você reflita o poder de Deus, amém? Você já se definiu? Pergunta ao teu irmão do lado aí. Você já se definiu? Quem você é? Você já se definiu? Fala assim: eu sou. E fala o que você se definiu. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou filho de Deus. E como filho, herdeiro de tudo que você está vendo aí. Pertence ao meu Pai. Tudo que você está vendo
pertence ao meu Pai. E tudo que você vê foi feito por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Sabe, nós temos que definir, e eu quero convidar você a abrir, porque alguém falou assim, o pastor não abriu a Bíblia. Mas eu estou pregando, gente. Mas, para evitar, né? Livro de Josué, último capítulo, capítulo 24. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está uma tomada de decisão. Primeiro ele define. Se você pegar o capítulo 24, Josué faz uma retrospectiva, desde a saída, desde o pai de Abraão, de Terá, que era fabricante de ídolos, viu? O pai de Abraão, Terá, era um fabricante de ídolos, na terra dos caldeus, em Ur dos caldeus, e Deus falou, eu tirei Abraão do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e o trouxe para a terra, que eu prometi por juramento, e o fez andar por aquela terra. E aí Josué vai fazendo a retrospectiva do que Deus estava fazendo, e olha, era idólatra, fabricante de ídolos, mas Deus escolheu a Abraão, como Deus te escolheu, amém? E aí ele vem fazendo as definições, porque para você ter uma escolha, você tem que ter definições, o que é certo, o que é errado. Deus, tudo é escolha, gente, sabia disso? Tudo, você escolhe a bênção, você escolhe a maldição, você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Deus fala assim, eis que eu boto na tua frente, vida e morte, bênção e maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivais, amém? Deus coloca e dá um conselho, escolhe o que é certo, mas a escolha é sua. Tudo é uma escolha, querido, na vida. Você escolhe o que é certo, fazer o que é certo, ou você escolhe o que é errado. E você, por definição, você sabe que você está escolhendo o que é errado. Então, definição é uma coisa, decisão é outra. Ano de Elias, ano de decisão, de escolha certa. Eu decidi ser um servo de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, em uma casa há vários instrumentos, há vários aparelhos, uns para honra, outros para desonra. Aquele que quiser ser um instrumento de honra, deve se desvencilhar das coisas do presente século. Ou seja, deve se voltar para Deus e se afastar do mundo, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. São opostos. Andar no Espírito ou andar na carne é a escolha.
Mas as escolhas têm os seus preços. Eu posso escolher o erro, mas eu vou colher o fruto daquela escolha. Por isso eu te recomendo, escolha o que Deus diz que é bom. Josué fala assim, olha, eu decidi. Aí o exemplo, líderes, você não pode somente falar, mas tenha exemplo, seja referência. Eu decidi, eu e toda a minha casa. E ele lançou mão da autoridade, porque eu decido pela minha casa. Amém? Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Você decidiu servir ao Senhor? Você não pode up, mas para baixo. Eu decidi. Mas como assim, pastor? Salvação não é individual? É, com certeza. Mas eu escolhi que a minha casa, eu sou a 5ª geração de uma escolha da minha bisavó. Ela escolheu servir a Jesus. Celina era o nome dela. Se você conhece a Elza Celina, pastora, é porque ela recebeu o nome da avó. Ela decidiu. E ela realmente tomou posicionamento. Ela era benzedeira. E pastor, isso funciona? Funciona. Sabe por quê? É a mente. Ela, antes de aceitar Jesus, de tomar a decisão, quem ela era? Uma serva do Deus Altíssimo. Ela chegava, o gado todo com berne, e ela tinha, assim, pai Jacó tinha 12 filhos. Pegava o raminho de arruda, morreu 1, morreu 2, morreu 3, morreu 4. Como morreram os 12 filhos de pai Jacó, todos os bernes desse gado vai cair, começava a cair. Ah, mas acontece milagres lá no centro espírita, acontece milagres lá no centro de Macumba, acontece. Mas a que preço? A que preço? Preço de vida. Porque o diabo faz lá, é lógico, há um espírito de enfermidade na pessoa, chega lá, o demônio que lá é maior, manda que o espírito de enfermidade saia, a enfermidade desaparece, mas ele está cativo, está preso. Escolha Jesus, querido, porque Ele é o único que te liberta, sem pedir nada em troca, amém? Se você chegar a Jesus com o seu problema, Ele vai, e confiando nele, Ele vai te curar, Ele vai resolver, e Ele vai falar, vá em paz. Jesus não quer que você fique preso a Ele, pelo que Ele fez por você. Jesus quer que você esteja servindo a Ele, pelo que Ele é Deus, Ele é o teu Deus, amém? Eu não sirvo a Jesus pelo que Ele faz, eu sirvo pelo que Ele é. Lá, olha, se você deixar, vai voltar a enfermidade, o espírito maligno volta mesmo. E pior, volta 7 vezes, o estado é 7 vezes pior. Tenha tomado a decisão, definiu, agora eu escolhi. É a minha escolha. E olha, Josué, ele dá o exemplo. Olha, se é pesado, porque servir a Jesus não é leve não. E ele fala assim, olha, se
vos parece penoso, pesado. Servir ao Senhor. E como eu devo servir? Ele fala, agora pois temei ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo do Senhor, não. É reverenciá-lo, é ter respeito. Ele é o meu Deus, amém? E não há Deus maior que o meu. Não há Deus melhor que o meu. Não há Deus tão grande que o meu. Sabe? Tem pessoas que o Deus é limitado. O meu não, o meu é ilimitado. É uma tal de... Uma vez, há muitos anos atrás isso. Eu trabalhava, antes de ser pastor, eu era comerciante. Tinha loja. E uma vez eu estava na minha loja e veio uma senhora comprar murim para fazer faixa. Que estava indo para Medjugorje. Porque lá, a santa de Medjugorje. E aí eu me faço meio de bobo para pegar o gancho para falar de Jesus, né? Não, eu estava fazendo uma caravana, ia ser uma caravana lá para Medjugorje. Estava fazendo as faixas, comprando murim. Como que é? Não, a gente vai daqui, tem que sair do Brasil e ir lá para Medjugorje. Aí chega lá, vai lá onde os pastores estão lá. Os pastores pegam o seu pedido. Aí os pastores levam a santa leva a Jesus. Aí eu falei assim, não, muita coisa, muita burocracia, muita intermediação. Eu vou direto a Jesus, em nome, eu vou direto ao Pai. Não, porque vai a Jesus e Jesus leva ao Pai. Eu falei assim, não, eu vou direto ao Pai. Ela olhou assim, você é crente em Cristo Jesus, graças a Deus. Aí a mulher estava indo embora, a filha dela falou assim, mãe, agora só tem que ouvir. Ele ouviu todos os detalhes com paciência, tenha paciência. Vai dando linha. Quem é pescador sabe que se você puxar na primeira, a linha arrebenta. Aí você vai dando linha, vai cansando o peixe, quando ele está cansado é que você recolhe. Não, estou vendo alguns pescadores balançar a cabeça assim, ó. Principalmente tucunaré. Rapaz, se você puxar, a linha vai embora. Muitas vezes você faz ouvidos de mercador. Ouve. Ouvi tudo. Retém o que é bom, gente. Amém? E ela teve que ouvir que só há um Deus e um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Amém? E eu estou admirado com o novo Papa aí, o Leão XIV. A última declaração dele me admirei. Ele declarou que só Jesus é redentor. Maria não é corredentora. Falei assim, homem está mexendo em vespeiro. Mas, glória a Deus, só Jesus é redentor, amém? Então tome a decisão. Hoje é tempo de decidir. Eu decido o que é certo. Eu escolho a vida. Escolha a vida, meu irmão. Escolha a bênção. Sou abençoado. Sou abençoador. Sai espalhando bênção por onde quer que você for. Eu tenho feito isso. Por onde eu passo, converso com a pessoa, bom dia,
qual o seu nome, porque a pessoa não é um a mais na multidão. Você já começa a abrir linha de diálogo, né? Qual o seu nome? E ao final, bom dia, que Deus te abençoe. Você é abençoado? Amém? Os abençoados digam glória a Deus. Você é um abençoador? Porque você recebe e dá. Seja mar da Galileia. Você sabia que o mar da Galileia, ele recebe as águas do Jordão? Na verdade, ele é um lago, né? Não é um mar. Ele é um lago, que é chamado de mar, mar da Galileia. O Jordão vem, enche o mar da Galileia e sai em direção ao Mar Morto, que está numa depressão. Ele está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Sabe qual a diferença entre o Mar Morto do Mar da Galileia? O Mar da Galileia recebe e dá. O Mar Morto só recebe. E por receber e dar, o Mar da Galileia é cheio de vida, é cheio de peixes, e muitas vezes muito grandes peixes, amém? O Mar Morto, por só receber, ele ficou tão denso, que ninguém morre lá, viu? Ninguém morre afogado, mas não há vida nenhuma. Ele é tão denso, está tão cheio de sal, porque é uma área realmente com muita salinidade, que as águas vão trazendo, e vai evaporando, e vai trazendo, e vai evaporando, ele não vai para lugar nenhum, que ficou morto. Tanto é que é reconhecido como Mar Morto. Escolha, você é o Mar da Galileia, ou você é o Mar Morto? Se você quer ser o Mar da Galileia, receba de Deus e dê. Seja um receber e dar. Amém? Seja um despenseiro da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu decidi. Ano de Elias. E olha, e se você acompanhar o texto aqui de Josué, assim, eu decidi, eu e a minha casa servimos ao Senhor, sei das dificuldades, sei das barreiras, mas a minha decisão, com dificuldade, com luta, com prova, eu mantenho servindo a Deus. Se é abençoado, eu sirvo. Se não for abençoado, continuo servindo. Se Ele me responde, eu sirvo. Se Ele não responde, no meu tempo, eu sirvo. Amém? É uma decisão. Olha lá, e aí o povo toma a decisão. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ao tomar a decisão, Ele é o nosso Deus. Mas daí Josué tenta dissuadir, olha lá. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará
a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Uma tomada de decisão firme. Josué falou assim: olha, vocês não podem essa meia boca não, você vir agora, depois voltar. Não, nós sabemos as consequências da escolha. Eu escolho e permanecerei na minha escolha. Amém? Doa a quem doer. Tem até um câncer. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Estou te desafiando a fazer a escolha certa. Escolher Jesus como seu Senhor. Escolher fazer a palavra de Deus na sua vida. Ser realmente uma lâmpada que Deus acendeu para trazer outros aos caminhos do Senhor. Escolha o que é certo. Você que está de casa, já fez a sua escolha? Saiba, as escolhas certas trazem benefícios. A escolha é sua, você não pode jogar a responsabilidade. Josué falou assim: eu escolhi, e o povo falou assim: nós também escolhemos. E ele falou assim: mas olha, essa escolha tem conotações, tem dificuldades, tem lutas. Nós sabemos e escolhemos. Vida de santidade é uma vida de entrega, de abrir mão. Muitas vezes você vai perder amigos, vai perder relacionamentos. Até que ponto você está disposto a perder? Eu falei da minha bisavó, mas agora eu vou falar da minha avó. Minha avó, quando minha bisavó aceitou a Jesus, minha avó também aceitou. O marido que não tinha aceitado Jesus, você faz a escolha: ou esse Jesus, ou eu. Ela falou: não tem escolha. Jesus. Naquela época, querido, isso era loucura. Porque naquela época não tinha a independência feminina. Ela dependia, era do lar. Ele a expulsou de casa com 3 filhos pequenos. Não, 4 filhos pequenos. 4. A mais velha tinha 12 anos, que era minha mãe. Daí você vai vendo a escadinha. E não ajudou mais. Não deu mais comida. Minha avó foi lavar roupa, foi ser lavadeira, calceira, fazia tudo. Mas ela não abriu mão de Jesus. Porque uma vez que você encontra o tesouro precioso, você não abre mão dele para nada. Uma vez que você encontra a pérola de grande valor, você não troca ela por nada. Amém? E eu tomei a minha decisão: eu sirvo a Jesus, independente do que ele possa fazer. Eu não o sirvo pelo que ele faz, eu sirvo pelo que ele é. E eu não sirvo a ele pelos céus não, viu gente? Porque se descobrirem, se os teólogos descobrirem que não existe céu, eu continuo servindo a Jesus. Amém? Glória a Deus. E você, já fez a sua escolha? Já tomou a sua decisão? Porque definir, eu estou definindo, isso é certo, isso é errado. Agora, decidir, eu escolhi, é a minha escolha. E como diz Jesus, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás.
E como diz o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25 a 32. Eis o meu servo, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Isso é Deus falando, viu, gente? Falando de você. Eis o meu servo, eis a minha serva. Se ela voltar para trás, eu não vou ter prazer nele ou nela. Mas daí o escritor de Hebreus fala assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos da fé, da confiança, para a salvação. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero orar.